Nossa Senhora do Mel, né? É um título que tem a ver com o Brasil, tem a ver com São Paulo, mas que nem todo mundo conhece. Talvez esse programa vai fazer muitos do Brasil descobrirem essa devoção. Como foi que você teve esse primeiro contato? Você escutou falar de Nossa Senhora do Mel? Ou você teve o primeiro contato de outra forma? Então, em 2003, eu estava na Canção Nova. Eu estava ali para traduzir um pregador italiano. O senhor não era padre ainda, né? Não, era diácono. Sim, diácono. E eu estava na Canção Nova para traduzir o Matheus Calise, que vinha pregar na Canção Nova. E naquele dia, na quarta-feira, quando eu cheguei, eu liguei para o meu pai para dizer que eu ia estar na TV, para ele, a minha família acompanhar. E naquela hora, quando eu liguei para o meu pai, eu soube que meu pai tinha tido um AVC. Ele não estava falando, a boca estava torta, a língua embolada. E imagina, eu estava em São Paulo, fiquei aflito, né? Com ansiedade, angústia, estava distante. Ele no interior, né, da Paraíba. E eu procurei o Padre Jonas e pedi oração. O Padre Jonas, muito atencioso, perguntou quantos anos ele tinha. Ele disse, é muito preocupante. O papai estava com 77 anos. Aí o Padre Jonas disse, vá para a minha capela, porque eu estava na casa do Padre Jonas e eu estava hospedado lá. Então, ao lado do quarto do Padre Jonas, tinha uma capela. Então ele disse, olha, vá rezar pelo seu pai. Eu fui para a capela e fiquei rezando. Como eu sou muito curioso, eu vi que num cantinho lá da capela tinha um vidro com mel. E me passou mil questionamentos, né? O que é que um vidro de mel está fazendo na capela? Então, quando eu saí da oração, eu procurei o Padre Jonas Abib e perguntei, padre, por que aquele mel está lá na capela? Aí ele disse, meu filho, esse mel é de Nossa Senhora, de uma imagem que tem aqui em São Paulo, que verte mel, sal e óleo. Aí eu olhei para ele e disse assim, padre, o senhor acredita nisso? Eu mostrei toda a minha surpresa, mostrei toda a minha até incredulidade, né? Uma imagem... Até para o senhor foi surpreendente, padre. Né? Foi, uma imagem que sai mel, óleo, sal. E ele disse, sim, meu filho, essa imagem ficou aqui na minha casa durante 3 dias. E esse mel fui eu que recolhi. Aí eu olhei para ele, se o senhor está dizendo isso, eu acredito, né? Porque Padre Jonas, para mim, é um santo, é um pai, né? Quando eu entrei na renovação carismática, foi ele que nos dava as formações e tudo, né? Temos uma grande gratidão, Padre Jonas. Então, eu acredito. Só que isso passou. A história, digamos assim, meu pai ficou curado, porque ele disse, tome um pouquinho do mel em nome do seu pai. Porque eu estava lá, então eu tomei um pouquinho do mel e rezei a Nossa Senhora pelo meu pai. E milagrosamente meu pai ficou curado, porque ele não fez nenhum exame, ele não tomou nenhum remédio. E depois de meses ele fez um exame tal, da cabeça e tal, e ele não teve nenhuma sequela daquele AVC que ele teve. Mas parou por aí. E aí foi quando... O ano passado, né, nas férias de janeiro de 2018, um ano atrás exatamente, eu conheci pela internet um grande devoto de Nossa Senhora, o Ricardo, através de Ricardo Pio Maria, assim que ele tem o seu canal no YouTube, falando sobre Santa Filomena. Eu tive curiosidade e lá tinha, né, um contato, eu entrei em contato, a gente fez amizade. Então ele me mandou um material sobre Santa Filomena e algumas outras coisas, algumas relíquias importantes, a relíquia de Santa Filomena, de Santa Inês, e me mandou um pedacinho pequeno da imagem de Nossa Senhora que veste mel, que eles chamam de Nossa Senhora do Mel, né? Que é essa imagem aqui, né? E quando eu recebi pelo correio, alguns dias depois, diante das relíquias que eu tinha recebido, é óbvio que toda a minha atenção
foi para as relíquias de Santa Filomena, a relíquia de Santa Inês, uma outra relíquia, os livros. Mas eu guardei aquele pedacinho, né, com muito carinho, como uma coisa sagrada. E passou um ano. Através do Ricardo eu conheci a dona Lília, que é de Mirassol, vizinho a São José do Rio Preto. Conheci também o Fernando. E foi quando me veio a ideia de trazer essa imagem de Nossa Senhora para os meus 14 anos de padre no ginásio Paulo Sarazate, no dia 6 de dezembro. Então, compramos as passagens e tal, né? Fizemos toda a logística. Só que eles me disseram, padre, só tem um problema. A imagem tem cerca de 80 centímetros, mas ela não pode viajar nem na bagagem embaixo e nem em cima. Ela tem que vir no colo, porque é uma imagem frágil. Inclusive o pedacinho, o fragmento que eu recebi já tinha sido de uma dessas viagens que ela quebrou, né? Porque a imagem é de gesso. E eu disse, não, mas é vontade de Deus, vai dar certo. E vocês entram com ela no avião, sei lá, dá um jeito lá, fala com a aeromoça. E assim eles fizeram. Só que às 5h30 da manhã do dia 6 de dezembro, que era o horário que eles iam sair de São José do Rio Preto, eu recebi um telefonema de que, depois que a imagem já estava dentro do avião, a imagem foi retirada, porque pelas leis ela não podia vir no colo, por questão de segurança. Eles tinham que colocar ela em cima, né, naquelas bagageiras lá em cima, e a imagem foi retirada. E é muito interessante que vocês vão ver fotos de quando a imagem foi tirada. E essa imagem é muito especial porque os olhos dela são muito vivos. E o olhar da imagem é um olhar de tristeza. A gente vê que a imagem realmente expressa um olhar de tristeza. Quando, por exemplo, em outras imagens, ela não tem esse olhar de tristeza. Mas essa ficou. Inclusive, vocês vão ver aí as fotos desse momento. Imagina agora o que é que eu ia dizer para o pessoal. Ginásio Paulo Sarazate. Lotado, eu estava lá justamente. 10 mil pessoas. Todo mundo Eu estava doida para ver ela também. Fui lá por causa da propaganda do senhor. Né? E eu, à tarde, eu disse, meu Deus. Claro que as pessoas acreditavam em mim. E eu tinha as provas, passagem comprada, o áudio, né, as fotos e tudo. Mas a imagem não veio. Foi quando eu tive a ideia, então, de pegar aquele pedacinho e colocar no relicário, que é esse relicário que está aqui. Vocês podem ver que no centro eu coloquei um outro relicário pequeno em forma de uma flor aberta e no meio um pedacinho que é muito pequeno, bastante pequeno. Então eu pensei, olha, se a imagem não veio, ela vai estar lá de qualquer forma representada simbolicamente por esse pedacinho. E como o Ricardo tinha me mandado um pouco do mel, esse aqui é o mel que sai da imagem, eu levei então o mel para mostrar para as pessoas e levei também o relicário com o pedacinho. As pessoas viram as fotos, eu dei a explicação e, claro, existia aquela expectativa, mas enfim, não tinha o que se fazer, né? No outro dia eu viajei para Paraíba. Não sei se você quer que eu conte logo tudo, a gente interage com outra coisa. Não, vamos continuar, tá interessante demais. É bastante interessante para o que vocês vão ver agora, porque a ideia de que uma imagem de gesso, e para isso é importante que aqui eu já coloque esses fatos que aconteceram com a imagem de São Paulo. Então, em 1991, a senhora Lília, ela que tinha o costume de rezar o terço todo dia 13 com a família em casa, ela tinha uma imagem de Nossa Senhora que quebrou, né? E uma senhora portuguesa chamada Rosa Alves Coelho, ela foi para Portugal e trouxe uma imagem para a senhora Lília de presente para que ela continuasse a rezar. Uma imagem simples, comprada numa loja em Portugal, nada de especial, digamos assim,
imagem de gesso. E aconteceu, essa doação foi em 1991. Em 13 de maio de 1993, a imagem passa a chorar. Ela começa a chorar. Imagine o espanto da senhora Lília, daquela família e, consequentemente, das pessoas que foram ficando sabendo. A imagem foi recolhida para a igreja e, no ano seguinte, né, aconteceu que ela passou a verter sal, né, da imagem. A igreja, como é cautelosa em todos os casos de aparição, principalmente de uma coisa como essa, que se pensa logo em fraude, até porque existem pessoas que são capazes de fraudar até uma coisa dessas, né? É verdade. Inclusive o padre vai falar daqui a pouco ele trouxe um dicionário de aparições de Nossa Senhora que tem tanto relata as aparições verdadeiras como falsas. Então não é que uma pessoa diz, tá chorando, tá saindo sal, depois tá saindo mel. Isso causou um espanto muito grande. Então, durante um ano, a igreja pesquisou. Inclusive, eu tenho aqui um documento de um padre, o padre Oscar Donizete Clemente. Ele aqui coloca, né, registro, tudo, é um documento autêntico. E ele estudou no Instituto Padre Quevedo, do Conselho Latino-Americano de Parapsicologia, e foi um dos que participou dos estudos, porque a imagem foi levada para a Unicamp, a imagem foi para Sorocaba, ela foi colocada no raio-x, né? Ela passou por vários, foi furada e colocada uma câmera dentro para saber se tinha alguma coisa, né, dentro da imagem. E a conclusão do padre Oscar, como parapsicólogo, é o seguinte: a história desse fenômeno iniciou-se há 25 anos atrás. Desde esse tempo, ininterruptamente, porque não é uma coisa que aconteceu e parou. Não, ininterruptamente, em 25 anos, ela continua acontecendo. Hoje ainda. Hoje, nesse momento. Recentemente. Nesse instante. Aí ele diz, do ponto de vista da parapsicologia, esse não é um fenômeno simplesmente. Sabemos que se fosse um fenômeno paranormal, isso só ocorreria em determinadas circunstâncias, como, por exemplo, limitada a tempo e espaço. Posso afirmar que o fenômeno que ocorre com a imagem da Nossa Senhora do Mel, como é popularmente e carinhosamente chamada, é um fenômeno que, do ponto de vista da parapsicologia, seria classificado como fenômeno supranormal. Isto é, não tem explicação científica cabível para defini-lo. Daí imaginarmos que o mesmo é uma manifestação que transcende a ciência, ou popularmente falando, é um milagre. E padre, existe algum período específico para verter mel, sal? Durante esses 25 anos ela já viajou por várias partes do Brasil, paróquias, comunidades, diversos lugares. Não se sabe jamais, e depois vamos falar do que acontece aqui, não se sabe jamais como é que ela vai manifestar. Se é sal, se é mel, se é óleo. E essa imagem a imagem lá esteve com a irmã Dulce, né, quando era viva, e esteve com o Frei Damião de Bozano, que está em processo de canonização, grande missionário do Nordeste. E Frei Damião disse que ela iria ter um outro elemento, além das lágrimas, do sal, do óleo, do mel, ela iria verter um outro elemento que verteu, exatamente foi o vinho. Então, aqui na frente, né, eu vou mostrar para vocês, pode trazer aqui para mim, nós temos todos os elementos que ela verte. Independe do lugar também, né? E independe do lugar, ou, às vezes não verte nada, às vezes verte só um elemento. Por exemplo, agora, há uns 8 dias atrás, ela estava em Osasco e ela saiu muito sal, muito sal. E foi algo que impressionou, sal. Outros lugares, mel. Outros lugares, os 4 elementos.
e algumas vezes também o vinho, né, que foi o elemento que o Frei Damião profetizou que Mas iria acontecer. até então tem nenhum significado. Se sai mel, é isso. Se sai sal, é isso. Existe algum só- estudo já a respeito do significado de cada elemento desse? Não existe. Eu fui fazer um estudo bíblico de Gênesis a Apocalipse e fiquei impressionado quantas vezes aparece o mel na Bíblia. Inclusive na Bíblia se diz que Deus iria fazer sair mel do rochedo para alimentar o povo. A terra prometida era chamada a terra que mana leite e mel. O Acátistos, que é um hino antiquíssimo da igreja Nossa Senhora, diz que ela é a fonte do leite e do mel. E no ofício de Nossa Senhora, ela é chamada de favo de Sansão. E também o profeta Isaías, se não me engano, Isaías ou Ezequiel diz que o Messias iria ser alimentado com mel. Então Nossa Senhora naturalmente deu mel para o menino Jesus, porque na época o mel servia até como remédio. Então Maria é a nova terra prometida, de onde brota o leite e o mel. Então aqui nós temos o mel, que vem da imagem em duas cores, inclusive. Uma cor mais clara, que é essa, Que ajuda, padre? Posso ler? e uma cor mais escura, que é essa. Também não sabemos por que Mas mais vem escuro. mais escuro e vem mais claro, né? Mas esse mel foi retirado, porque aonde ela vai, ela é colocada em uma bandeja. E o mel vai escorrendo e depois o pároco, onde a imagem está, recolhe e dá. Inclusive nós estamos dando desse mel misturado com outro mel para os enfermos. Nós temos algumas imagens aí, vamos ver aí algumas Essa é a imagem original, que ela era branquinha, né? Vocês veem muito sal no rosto dela, né? Sim. Ela está vertendo sal Nossa. e também o mel. Veja o mel pingando e saindo. Depois, essa imagem ela ficou escura, porque foram fazer uma restauração num dos melhores ateliês de São Paulo. Ela ficou durante 3 meses, mas ela não quis ser restaurada. Quando se passava a tinta desaparecia. E com o resultado ela ficou escura. Depois nós vamos ver como está aqui nessa foto. A imagem hoje está dessa forma. Aquela mesma que nós vimos. Aquela certo? mesma, Exatamente. de Fátima, mais escura. Aqui nós temos o óleo que verte dela, né? O óleo. Detalhe, os estudos que foram feitos com mel, se vê que não há nenhuma abelha catalogada no mundo que produz esse mel. Porém é mel. Eu já provei, e outras pessoas, é mel, é cheiro Já ia de... perguntar isso, padre, se você tinha provado o mel também. Claro que provei. Inclusive, num dos dias que eu provei, aconteceu um fato que vocês vão ver. Numa gota do mel, são fotos que vocês vão ver, aparece a formação de um terço, e na ponta do lado direito, lá em cima, está a imagem de Jesus rezando no Getsêmani, Jesus em oração. São coisas extraordinárias. O mel não há nenhuma abelha que produza. O óleo não há nenhuma oliveira que produza. Esse tipo de mel, esse mel saiu da imagem, né? Isso aqui é uma preciosidade que foi um presente do meu amigo Fernando, que está lá em Mirassol e que me mandou. Como ele disse mesmo, é o meu tesouro que estou ali. Obrigado. Gente, o mais incrível, vinho. Cheiro de vinho, gosto de vinho. Em Caná da Galileia, Maria leva Jesus a fazer o primeiro milagre. Sim. Então, o vinho aqui é a Eucaristia, o mel é a doçura do coração de Maria, né, que nos convida a amar Jesus, né? O óleo é o óleo da unção do Espírito Santo. O sal, né? O sal que está aqui, também é de uma pureza que não se consegue. Os exames mostram que é um sal puro. E as lágrimas, né?
as lágrimas de Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora chora? Nossa Senhora chora porque, como em todas as aparições, ela está sempre preocupada com o destino dos homens. Fátima. Qual era a preocupação de Fátima? Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Os erros que a Rússia iria espalhar, como espalhou, que é o comunismo, uma doutrina e um regime ateu que usaram dos pobres para poder se estabelecer, e quanto mal fez no mundo, tirando a liberdade religiosa. Nossa Senhora aqui chora. São os elementos, né, que vertem dela, e eu até completaria esse pensamento em Fátima. Lá em Guadalupe, qual é a preocupação de Maria? A conversão daqueles índios. Pode deixar em pé, que aí os irmãos podem continuar a ver. Em Guadalupe, se não fosse a aparição de Nossa Senhora, em 1500 e pouco, milhões de índios seriam dizimados, porque ali ia existir uma guerra entre os conquistadores e os índios, os incas, os astecas, que eram de uma tradição muito forte, inclusive canibais, de cultos muito agressivos, arrancavam o coração do homem vivo. E essa aparição levou à conversão de 8 milhões de indígenas. Podemos falar depois, né? Mas concluindo, depois da gente conhecer um pouco, dia 6 foi a festa no Paulo de Sarasate. Dia 7 eu viajei para Paraíba para celebrar os 90 anos do meu pai. Dia 8, Nossa Senhora da Conceição, que era o dia da minha festa que eu celebrava quando criança, da imagem que eu ganhei. Quando era criança eu celebrava o dia 8. E foi ali que aconteceu o milagre. Em dezembro eu estava na Paraíba, dia de Nossa Senhora da Conceição. E quando eu acordei, qual não foi minha surpresa? E realmente foi uma surpresa. E eu fiquei comecei a chorar. Foi uma coisa que mexeu muito comigo. Quando eu vi que o pedacinho, o fragmento que estava no relicário estava banhado de mel. Que daquele fragmento estava saindo mel, como acontece com a imagem lá em Mirassol, São Paulo. Olha, eu já vi muitos milagres, eu já presenciei Deus agir de tantas maneiras fortes, mas se a imagem verter todos esses elementos, sal, óleo, lágrima, mel, é uma coisa extraordinária. Você imagine um pedacinho como está aqui dentro. Olha, era inacreditável. Ainda hoje, quando eu falo, eu me emociono, porque como é que pode, né? Eu olhava e eu não acreditava, eu pensava que era uma ilusão. Foi quando eu chamei algumas pessoas, então meu irmão viu, né, meus tios viram, meu pai viu, e aquilo foi incrível, porque eu disse, meu Deus, é algo vivo. Então a primeira coisa que aconteceu comigo foi o entendimento. Nossa Senhora vive. Vive. Os protestantes dizem que Maria dorme. Dorme não. Se Jesus disse para o ladrão, hoje tu estarás comigo no paraíso, imagina a mãe. Maria vive na dimensão daquilo que a igreja nos fala, da comunhão dos santos, como está no Apocalipse, os anjos santos de Deus. Maria realmente vive como criatura, ela não é Deus, mas a minha surpresa maior foi ver que aquilo que saía, o mel, depois de um tempo, secou. Quer dizer, se você fura alguém, sai sangue. Quer dizer, é algo que está vivo. Mas se aquele sangue volta novamente para o corpo, para mim foi algo
mais extraordinário ainda. Então, dia 8 de dezembro, dia 9, dia 10, dia 11, e eu já ficava assim na expectativa, né? E aí começou uma nova aventura na minha vida. A fidelidade ao terço. Eu vou fazer 30 anos de Shalom agora no dia 22 de fevereiro. Dia 22, rezem por mim. Eu vou fazer dia 22 de fevereiro, 30 anos de Shalom, de consagrado. Sabem onde é que eu vou estar? Aonde? Vou estar lá em São Paulo, lá na Nossa Senhora do Mel, em Mirassol, né, com o Fernando, com o Ricardo, com a Lília. Vai ser o meu encontro com a imagem. Que graça, viu, padre? Então, aconteceu dia 11. No dia 12 era dia Nossa Senhora de Guadalupe. E aí no dia eu celebrei, eu rezei o ofício, o terço. Não aconteceu. Eu imaginava. Aquela pergunta que você fez no início, né? Então, dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, não aconteceu. Eu voltei para Fortaleza. No dia 13 eu fui para São Benedito. O padre Reginaldo Manzotti estava lá. E quando eu falei com o padre Reginaldo, ele disse: padre, se acontecer aqui na missa, me mostre. Então eu pensei, eu estou no santuário de Nossa Senhora de Fátima, lá do padre Irineu de São Benedito. Estou com o padre Reginaldo no santuário dela. No dia 13 de dezembro, não aconteceu. No dia 14, nós fomos para Sobral, padre Reginaldo, eu, numa celebração pela Fazenda da Esperança. Na hora da missa, vocês vão ver fotos. O padre Reginaldo, quando começou, eu tirei do bolso, mostrei para ele, estava começando a acontecer, ele viu, ficou muito impressionado. Dia 14, dia 15 aconteceu, no dia 16 também. Depois não aconteceu mais, aconteceu no dia 21 de dezembro na Catedral, no dia da ordenação dos 18, 19 diáconos, né? Sim, sim. Tivemos, inclusive, 9 diáconos da comunidade Shalom. Aconteceu no Natal, aconteceu no dia 1º de janeiro, dia de Nossa Senhora, Mãe de Deus, depois do Réveillon. Aconteceu no dia de Reis outro fato, que foi quando eu olhei, ela estava saindo o sal, né? No relicário. Depois não aconteceu mais, veio acontecer novamente no dia 1º de fevereiro e aconteceu no dia 7. Então não tem aquele período certo, né? De 15 em 15 dias. E nem é quando eu quero. Sim. Teve dias ou tem dia que eu digo, Nossa Senhora, Mostra. não. Não acontece. Não se deixa manipular. Não se deixa na hora que ela quer. Se aparecesse então, assim, aqui, né? a maior graça de nesse relicário conter esse pedacinho da imagem de Nossa Senhora do Mel de Mirassol, que para eles foi uma surpresa. Eu ia perguntar como foi a reação deles. A reação deles, do Fernando, do Ricardo, da Lília, foi de surpresa. Por quê? Porque imagine que aquilo que acontece lá estava acontecendo agora num fragmento. E outra coisa que isso me fez pensar, no valor de um sacramental. Esse tal é o meu sacramental da minha consagração. Ele não sai óleo, não sai mel, não tem nenhum sinal, mas é bento e aqui tem uma graça. Uma medalhinha. Uma medalhinha. A imagem que você tem na sua casa, que foi abençoada, é um sacramental. A Eucaristia. Meu Deus, se Deus é capaz de fazer um pedacinho de gesso, de uma imagem, já saiu aqui mel, o óleo e o sal. O óleo na última vez, que foi no último dia 7 de fevereiro. Imagine daqui a pouquinho, porque na hóstia não é uma imagem de Jesus. Sabe, isso tudo abriu minha cabeça de padre. Porque às vezes você escuta os milagres da Bíblia. Eu tive até professores que diziam, pois é, tem umas explicações assim. Não, o mar abriu, o povo passou a pé enxuto, o maná caiu do céu, a rocha saiu água, o manto de Eliseu abriu o Jordão,
Jericó caiu, depois que eu vi isso aqui, a minha fé foi renovada. Porque Deus é Deus, Deus pode fazer qualquer coisa. Quando a gente... Isso aqui me deu um nó na minha racionalidade. Completamente. Porque às vezes a gente tem fé, daqui a pouco a gente vai estar diante de Jesus. Os milagres eucarísticos mostram o quê? Que naquela hóstia branca, sob a aparência do pão, que no vinho, a aparência do vinho, os acidentes, mas ali é Jesus Cristo. E o senhor foi falando da questão da racionalidade. A ciência muitas vezes não consegue explicar esses milagres. Em que aspectos contradiz a ciência essas manifestações extraordinárias? Eu sou uma pessoa racional. Eu não sou de acreditar em tudo que aparece. Eu sou muito tranquilo. Eu já vi muita coisa. Mas quando escuto, eu vou sempre pensando. Agora, se ela tivesse saído do mel e tivesse aqui até hoje, alguém poderia dizer assim, não, foi o padre que colocou. Como quando eu soube da história da Nossa Senhora do Mel, eu perguntei para o padre Jonas, você acredita nisso? Porque a minha racionalidade de entender que uma imagem como essa pode de repente sair alguma coisa dela, como a Bíblia diz que Moisés tocou na rocha e saiu água, que muitos até exegetas negam isso. O interessante é que o fenômeno que acontece com essa relíquia é que ela sai, o mel, o óleo, e diante dos nossos olhos, no Natal, a minha casa comunitária, 35 pessoas estavam lá, 35 pessoas. Todos viram sair e todos viram secar. E depois, naquela noite, 2:30 da manhã, aconteceu novamente. Foram 2 vezes na mesma noite. Sair e secar como está aqui. E Nossa Senhora pode pedir a Jesus que faça durante o programa. Eu não sei, eu não tenho controle. Agora, se alguém me torturar, eu vou dizer a mesma coisa. O que eu vi nessa relíquia, eu vi. O que acontece com Nossa Senhora lá na imagem dela em Mirassol é real. Porque se alguém duvidava lá, e agora? O que é que vai dizer daqui? O que é que pode se dizer daqui? Eu não preciso jurar, eu não preciso. Eu olho nos seus olhos e digo: isso aqui é real. Porque várias vezes, desde o dia 8 de dezembro, eu vi. E vi em momentos que eu precisava ver. Que aconteceu algo também. E está acontecendo no meu interior. O amor a Nossa Senhora. A oração do terço, que eu era infiel, não tenho medo de dizer isso. Era meu pecado de confissão todo mês. Não estou sozinha também. Infidelidade ao terço. E agora o terço para mim é o diálogo com uma pessoa que me ama, que está perto de mim. Essa foi a minha experiência. Interessante, desse vidrinho eu já tirei várias vezes mel. Ele não seca. Ele não seca. Nós estamos misturando com mel de abelha puro e dando, e eu já tenho ouvido vários milagres acontecendo. Estamos dando lá na Rádio Shalom, Peço até que tem gente que está me dando garrafa de mel, porque a gente vai misturando. E Deus vai se utilizar disso para fazer. Padre, perdão, Diego. Não, e só contextualizar aqui para quem está em casa, o Padre Antônio está partilhando da experiência dele na devoção com Nossa Senhora do Mel, que particularmente está acontecendo essas manifestações de forma muito recente. Ele falou aqui em 8 de dezembro, é 8 de dezembro agora, de 2018, né? O 7 de fevereiro que ele fala é agora de 2019, então é algo que está acontecendo poucos dias há atrás. Poucos dias atrás, e não se esperava. Quando ele colocou os fragmentos da imagem original no relicário ali, ele não esperava que fosse brotar mel dessa... Não tinha a menor ideia. Tanto que quando eu viajei para Paraíba, o relicário foi na minha mala. Porque era sagrado, mas não é que... né? Vocês estão vendo imagens aí que está na TV dos momentos que eu fotografei, que eu filmei. São coisas assim muito fortes, né? Você vê de uma pedrinha, de uma coisa assim tão pequena, né? Uma manifestação tão grandiosa
Aí a imagem dela quando ela vinha para Fortaleza e não veio, né? A imagem original lá de Mirassol. E o olhar de tristeza dela. Outra coisa sobre esse olhar que impressiona, e eu tenho um documento aqui de uma médica que esse olhar de Nossa Senhora, olha o que a médica diz. Declaração: hoje, 23 de agosto de 2017, fui até o Mosteiro São José, Nova Marabá, em Marabá, Pará, conhecer a imagem de Nossa Senhora do Mel. E ao conhecê-la, me chamou muita atenção o aspecto do olho, muito semelhante ao olho humano. E na presença do pároco da paróquia São José Operário, Padre Antônio de Pádua, vigário, e do vigário Padre Pedro, do irmão Agostinho, do Fernando, eu coloquei uma luz nos olhos da imagem que se contraiu imediatamente, como aconteceria com os olhos humanos quando se coloca uma luz. Então, a médica assina esse documento. Ela fez um teste com a luz nos olhos. Quer dizer, aquela experiência que eu tive, Nossa Senhora vive. Por que que ela vive? Talvez até isso choque. A gente diz, Jesus vive. Jesus está vivo. Mas os santos, eles vivem em Deus, né? Eles vivem em Deus. Nossa Senhora está de corpo e alma no céu, como os anjos. Sabe, eu nunca tive assim tanta convicção, tanta certeza, tanta fé nessas realidades que a gente professa.